sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Bia Responde, que é uma série de vídeos onde eu respondo perguntas de mulheres que estão num relacionamento conturbado ou estão num relacionamento frio, né? Estão ali, perceberam que o seu marido, o seu namorado está frio, distante de você, está estranho e querem recuperar, querem resgatar o amor nesse relacionamento. Eu sou Beatriz Dantas e o tema de hoje é: estou cansada de resolver tudo, de fazer tudo e o meu marido, meu namorado, meu companheiro não fazer nada. Bom, quando em um relacionamento a mulher faz e resolve, absolutamente tudo, em algum momento essa atitude, esse comportamento vai levar essa mulher a se sentir sobrecarregada num futuro muito próximo. Então talvez você seja essa mulher que resolve tudo, que faz tudo, que até das coisas mais simples, de, escolher a escola dos filhos ou coisas simples, sabe, gente? Eu acho que você que está passando por essa situação, você consegue me entender do que exatamente eu estou falando. Eu conheço muitos casais assim, na verdade, e a impressão que eu tenho, é que nesse relacionamento a mulher ela acaba fazendo um papel de mãe ou um papel de dominadora, e o homem ele acaba tendo ali, ocupando um lugar de filho, às vezes até de um adolescente. Então aqui essa mulher ela resolve tudo. Ela compra as roupas do homem, ela escolhe as roupas do homem. Eu já presenciei muitos casos de algum casal ali, a gente ia sair juntos, íamos para algum lugar e o homem ele se vestia de uma forma e a mulher, a esposa, falar para ele tirar a roupa e colocar uma roupa que ela mesma vai lá, escolhe, passa, tira do guarda-roupa e manda ele colocar. Então, esse tipo de atitude, isso aqui que a gente vai falar hoje. Então, a mulher que ela tem essas atitudes, ela escolhe a roupa do homem, ela compra, ela compra as roupas do homem e ela vai mais fundo, ela vai além, ela acaba dizendo o que ele pode, o que ele não pode comer. Às vezes pode ser que o homem ele tenha um problema de saúde, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, alguma coisa assim, e ele tem ali uma dieta mais restrita, E essa mulher que tá com ele, essa companheira, ela acaba ficando ali em cima como se fosse mesmo uma mãe, Olha aí, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, E acaba tendo uma atitude mesmo controladora. E aqui, gente, é importante a gente esclarecer que eu não estou dizendo que não é necessário que a gente ajude a pessoa, a conseguir seguir a dieta, que a gente alerte, que a gente esteja ali para dar o apoio, para ajudar. Não estou dizendo isso. O problema é quando a gente passa disso e vai para um nível de controle, e vai para um nível de dominação mesmo de uma atitude, de um comportamento de mãe, Quando o filho quer comer alguma coisa, a mãe não deixa, tira dali, você não vai comer e pronto, o filho de fato não come. A gente precisa entender aqui que nesse aspecto, nesse momento, cada ser humano é livre para fazer as suas próprias escolhas, ainda que ele tenha alguma limitação, ele tenha alguma doença, porque veja bem, essa pessoa, vamos supor, esse homem que é doente, que tem alguma doença, que precisa ter uma dieta restrita, ele sabe, ele tem consciência do que ele precisa ou não comer, do que ele pode ou não comer. Então, você passar dessa posição de ajudar, de alertar, ir para uma posição de ser chata, de ficar em cima, de como uma mãe, de um adolescente, isso prejudica muito o seu relacionamento, Isso prejudica muito o seu papel ali de mulher, de esposa, de namorada. Você acaba confundindo esse papel com o papel de mãe mesmo, com o papel de uma pessoa dominadora. E o que acontece? Geralmente, quando a mulher é assim, quando a esposa é assim, a namorada é assim, ela não é assim só com o homem com que ela está se relacionando, com o marido, com o namorado, com o companheiro. Não. Ela é assim com todas as pessoas e, na maior parte do tempo,
em todas as áreas da sua vida. Então aqui a gente consegue perceber que essa atitude de ser uma mulher controladora, de ser uma mulher dominadora, de ser uma mulher que tenha comportamento de mãe, ela não tem a ver com o seu marido não resolver as coisas. Ela não tem a ver com o seu marido não tomar a frente. Ela tem muito mais a ver sobre você. Porque se você não é assim só com o seu marido, no seu relacionamento, né? Se você é assim com outras pessoas, você consegue, né? A gente consegue aqui identificar que o problema provavelmente está em você, que essa mudança de comportamento ela precisa vir de você. E, gente, é claro que esse homem, né, esse marido, esse namorado, ele pode estar numa posição de comodismo. Claro que pode, mas a nossa mudança de comportamento, ela influencia para que esse homem saia dessa zona de conforto. Então, quanto mais você for controladora, quanto mais você for querer tomar frente de tudo, você resolver tudo e escolher cada passo, né, que o seu homem dá, que as outras pessoas dão, você deixa as pessoas descansadas. Elas não precisam fazer nada porque você faz tudo. Então, eu quero que a gente entenda aqui que parte, né, desse comportamento que o seu homem tem, talvez, de não resolver as coisas, seja lá o que for, ele pode estar vindo do seu comportamento de sempre estar à frente de tudo, querer controlar tudo. Então, se você é a pessoa que escolhe as roupas que ele vai vestir, que compra as roupas que ele vai vestir, que reclama de tudo que ele faz, que tudo tem que ser do seu jeito, que briga, né, o tempo inteiro, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, que gosta muito de dar ordens, que gosta muito de mandar, né? Pode ser até inconsciente mesmo, você pode pensar assim, ah não, mas eu não sou assim, mas se você começar a refletir seus comportamentos, a gente consegue ver que todas nós somos um pouco, né? Tem umas mulheres que são em maior intensidade, outras que são em menor intensidade, mas no geral, todas temos esse comportamento. Então, quando esse homem, ele já te vê com a imagem da pessoa que resolve, da pessoa que tudo tem que estar ali do jeito dela, que ela tem que fazer, ele vai se retirar. Isso é natural, gente. A pessoa, quando tem uma pessoa que é como se fosse o líder, né? As outras pessoas que estão ao redor, elas vão ficar mais descansadas, né? E já que tem uma pessoa que resolve tudo, que tem uma pessoa que controla tudo. E além disso, né? Elas vão ficar descansadas porque tem uma pessoa que, se eu fizer da maneira que eu quero, ou se eu fizer de uma maneira diferente, que seja a maneira dela, que não seja da maneira dela, né? Ela vai brigar comigo, ela vai reclamar, ela vai ficar de cara feia, ela vai ficar emburrada, sabe? Ou então, eu já vi isso acontecer, tipo, um exemplo da roupa de novo, né? Com uma sandália, assim, né? Um chinelinho de dedo, e tava chovendo muito, e aí a mulher, né, ela ficou o evento, assim, um passeio inteiro reclamando. Eu falei pra você botar um tênis, eu falei pra você que ia chover, da próxima vez isso é porque você não me escuta. Então, a gente tem esse comportamento de mãe, às vezes, né? E quando a gente se coloca nesse comportamento de mãe, a gente vai ter o quê? Um homem que tem um comportamento de um adolescente, porque ninguém gosta de ser mandado, ninguém gosta de ser obrigado, ninguém gosta de não fazer o que quer, né? E ter que seguir o que as pessoas mandam, né? O que a gente precisa enxergar aqui é que o homem que você se relaciona, seja seu marido, seja seu namorado, ele não é uma criança, ele é uma pessoa livre, ele é um homem livre, portanto ele deve fazer as suas próprias escolhas. Então, se ele quer fazer algo do jeito dele, você não pode intervir. Eu sei que, gente, não é fácil, eu sempre erro nessa questão. Eu sei que na hora ali da prática, né, a gente quer as coisas do nosso jeito. Só que a gente precisa, sempre que a gente sentir isso, né, de eu preciso que as coisas sejam do meu jeito, a gente precisa dar um passo para trás e pensar por quê. Sabe, a gente não pode invadir o espaço do outro, a gente não pode impor ao outro o que ele pode ou não vestir, o que ele pode ou não falar, o que ele pode ou não sentir, o que ele pode ou não fazer, sabe? Um outro exemplo muito real, né, e eu vejo isso sempre assim quando eu estou com outros casais, é o homem falar alguma coisa, né, sei lá, a gente tá numa mesa, o homem falar alguma coisa e a mulher, depois que chega em casa,
metralha no ouvido dele. Não era pra você ter falado aquilo, ou então não era pra você ter feito aquilo. Por que você fez? Você fez a gente ficar com vergonha, que não sei o quê. Enquanto o homem, tipo, ele falou na maior leveza, na maior, ficou rindo, a mulher fica brava, né? Fica brava. E aí, quando chega em casa, descarrega isso no homem. O que a gente tem que se atentar, o que é muito importante e o que a gente não percebe é que a gente está tendo comportamento de mãe. A gente quer corrigir esses homens, sendo que isso não precisa acontecer, isso não precisa ocorrer, né? A gente quer controlar as atitudes, a gente quer controlar o que ele fala, a gente quer controlar como que ele respira, sabe? Isso não isso é fugir de um relacionamento onde tem um homem e uma mulher, marido e mulher, namorado e namorada. Esse papel que você está fazendo, né, de corrigir o seu marido, de falar o que ele pode ou não fazer e querer tudo do seu jeito, querer controlar tudo, você pode deixar esse papel para a mãe dele, né? Nesse relacionamento você precisa ser mulher, portanto você precisa entender que o seu homem, ele é uma pessoa livre, ele pode fazer as escolhas dele, óbvio, né, dentro do que vocês acordaram. É claro que não falo aqui de fazer qualquer coisa, né, sei lá, de ficar com outra mulher, ou enfim, vocês me entendem, né, acho que o óbvio não precisa ser dito nesse momento. E aqui eu vejo que tem uma confusão. Nós mulheres, às vezes a gente confunde ser uma mulher ativa, ser uma mulher produtiva, ser uma mulher que faz acontecer, com a mulher que é controladora, com a mulher que quer dar conta de tudo, com a mulher que quer estar à frente de tudo sempre, que quer resolver tudo sempre. E a diferença, né, de uma mulher que é ativa, de uma mulher que é produtiva, de uma mulher que não é preguiçosa, de uma mulher que faz as coisas acontecerem, que tem a sua própria vida interessante, né? A gente conversou sobre isso nos vídeos aí pra trás. E a mulher que é controladora, que é a dominadora, que quer estar à frente de tudo sempre, a diferença de uma mulher para outra é simplesmente o limite, gente. Quando a mulher que é ativa, a mulher que é produtiva, a mulher que tem uma vida, ela tem uma vida interessante acontecendo, portanto ela não tem muito interesse em controlar a vida dos outros, em controlar a vida do homem que ela está vivendo. Geralmente, quando a gente foca muito em querer controlar tudo, é porque no nosso interior, no nosso ser, tem algo ali que está meio estranho, que está meio bagunçado, né? Por isso que eu falo que esse é um problema que é nosso, e não um problema que é do relacionamento, não um problema que é as pessoas, não um problema que é o seu marido, o seu namorado. A mulher que precisa sempre resolver tudo, que precisa sempre tomar a frente, né? Ela não consegue pensar em um limite para isso acontecer. E o resultado é ela se sentir sobrecarregada no relacionamento e ela vai acabar cobrando, ela vai acabar reclamando para esse homem que ela tá cansada, que ele não ajuda, que ela faz tudo sozinha, que ela resolve tudo sozinha. Então, como eu disse aqui, né, ela vai acabar fazendo um papel de mãe, ela vai acabar como se ela tivesse um filho ali, grande, um adulto para criar, e ela ter que resolver tudo, porque ela é a mãe dessa pessoa. E, gente, esse negócio de cobrar, de reclamar, eu sempre falo aqui com vocês, né? Eu acho que em todos os vídeos eu trago isso aqui. A gente peca muito nisso, às vezes sem perceber, às vezes a gente cai nisso de reclamar, de cobrar do homem. Uma coisa que, na maior parte das vezes, as pessoas não pedem pra gente, sabe? E num contexto de fora do relacionamento também. A gente acaba fazendo as coisas para uma pessoa, se sobrecarregando, se cansando, né? E depois a gente quer cobrar, a gente quer reclamar, porque ninguém faz. Sempre sou eu que sou a escrava, e não sei o quê. Isso é muito comum num ambiente de trabalho. Quando tem uma pessoa que ela acaba tomando a frente das coisas porque ela quer, né? Ela acaba doando muito de si, ela acaba entregando muito de si, e depois ela se sente sobrecarregada e ela reclama que as pessoas não fazem nada. Mas esse comportamento das pessoas não fazerem nada, das pessoas estarem acomodadas, é um comportamento que foi influenciado pelo seu comportamento de ser a pessoa que toma a frente de tudo, todas as vezes. Então, se você é a pessoa que faz tudo, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, não necessita que outra pessoa ela faça ali o trabalho.
sabe? Outro exemplo muito bom que a gente pode dar é mãe mesmo, tá? Uma mãe dona de casa, vamos colocar assim. A mãe faz tudo. A mãe faz o café, a mãe faz a comida, a mãe arruma a casa, a mãe limpa a casa, a mãe lava a roupa, a mãe lava a louça. E aí, quando a gente vai falar assim, quando o filho, né, geralmente pergunta se a mãe quer ajuda, a mamãe fala que não precisa. Depois de uma semana, a mãe começa a fazer o quê? Estardalhaço. Ela começa a gritar, falar que ninguém ajuda. Ninguém me ajuda nessa casa. Eu sou a escrava. Quando eu sumir, vocês vão sentir a minha falta. Quem nunca passou por isso, gente? É muito difícil a gente conhecer uma pessoa que a infância não foi assim, não foi marcada por momentos assim. Então, isso é comportamento de mãe. Se você se lembrar na sua infância, a probabilidade é que você se lembre de um episódio assim, da sua mãe ou da sua avó, da sua tia, alguma mulher da sua família reclamando porque ninguém ajuda em casa, porque quando ela sumir as pessoas vão sentir falta. Então aqui eu quero que a gente perceba que esse comportamento que a gente tem com esse homem no nosso relacionamento é um comportamento que as nossas mães, que as nossas vós, que as nossas tias, elas tinham. É um comportamento que você trouxe para esse relacionamento. Você tem ali uma atitude de mãe para esse homem. Ele pode até se lembrar da mãe dele, né? Ele pode até lembrar de quando a mãe dele também tinha esse comportamento. E aqui que é o perigo, né? Você ser comparada com a própria mãe dele. Gente, quem é que quer transar com a mãe? Nesse vídeo, eu quero que a gente pare de ter esse comportamento de mãe, de uma mulher dominadora, de uma mulher controladora, né? De comandante. Por quê? Por que eu quero que a gente pare com esse comportamento? Por que é importante você parar de ter essas atitudes, né? Parar de fazer o seu marido, o seu namorado, te ver como mãe, né? Te ver como uma mulher dominadora, uma mulher controladora. Por que é importante você fazer isso para conseguir resgatar o amor no seu relacionamento, no seu casamento? Primeira coisa, gente, ninguém sente tesão pela mãe. Então, por isso que eu sempre falo aqui que a falta de sexo, a falta de relação sexual, ela nunca é o problema, né? O problema, ele tá antes. A falta de sexo é sintoma. Você não transa com seu marido, com seu namorado, por algum fator que aconteceu lá atrás. O problema, né, a falta ali, não é de fato o problema. E você pode observar aqui agora nesse vídeo se esse sintoma, né, ele pode estar vindo de uma causa, né, que, assim, na maioria dos casos é mais de uma causa, são várias causas, né, é um conjunto de coisas que fazem vocês perderem o tesão um pelo outro. E esse comportamento de mãe, de mulher controladora, de mulher dominadora, ele pode estar influenciando, ele pode estar ali naquele conjunto de causas que faz com que vocês não tenham mais tesão um pelo outro, que vocês não transem mais. Então, ninguém sente tesão pela mãe, ninguém sente tesão pelo chefe do trabalho, né? Pelo aquele cara que manda, pelo aquele comandante que quer controlar tudo. Ninguém sente tesão por essas pessoas, né? Pelo menos o seu homem, ele não vai sentir tesão pela mãe e nem pelo chefe. E o outro motivo que também é muito importante para você sair dessa posição de mãe, de comandante, de mulher controladora, né? E como isso pode influenciar para você conseguir resgatar o amor nesse relacionamento, é que quando você sai dessa posição, você tem uma vida mais leve. Você fica menos sobrecarregada, você fica menos na obrigação de ter que fazer as coisas, você se torna uma mulher menos reclamona, menos brigona, menos chata para o seu marido, para o seu namorado, para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus filhos, para as suas amigas, né? E para você mesma, gente, porque todo o pensamento, aquelas emoções que a gente tem, né? Todas essas emoções que a gente tem de raiva, de frustração, de pensar, eu tô cansada, ninguém me ajuda, ela começa na gente, né? Então a primeira pessoa que é
afetada negativamente por esse tipo de pensamento, por esse comportamento, é você mesma, sabe? Você é a primeira pessoa que é afetada, que é negativamente por esse comportamento que você tem, por esse pensamento que você tem. E depois, né, que isso te afeta interiormente, que isso te afeta emocionalmente, você joga pro mundo. E aí você joga em forma de frustração, você reclama, você briga, você grita, você fala que ninguém te ajuda, que você é escrava da casa, né? E talvez não só num contexto de casa, mas eu que tenho que, sei lá, eu que tenho que ir sempre no banco, eu tenho que ir sempre no mercado, eu tenho que fazer tudo sozinha, você nunca pode me ajudar com nada, né? Eu sei que tem esses casos também. Quando você sai dessa posição de comandante, você se livra, você fica aliviada desse peso, dessa coisa de ficar sobrecarregada. E a sua vida, consequentemente, ela fica mais leve. Tanto para você interiormente, você se sente uma mulher mais em paz, você fica mais em paz e você leva mais paz para as pessoas que estão ao seu redor. Porque você já não é mais aquela mulher que fica ali reclamando o dia inteiro de tudo que acontece, né? E quer controlar tudo, que tudo seja do seu jeito. E se a gente não se atentar para isso, se a gente não perceber que esse comportamento de ser controladora, de ser mandona, de ser mãe, de querer tudo do nosso jeito, e aí quando sai da forma que a gente queria, a gente emburra a cara, a gente reclama, né? A gente até constrange o homem ali na frente de outras pessoas. Eu já vi isso acontecer também, da mulher não estar satisfeita com alguma coisa ali que aquele homem fez e ela demonstra isso na frente das pessoas, às vezes ali na frente da família, né? E isso constrange a outra pessoa. Quando a gente se coloca nesse lugar, né, da pessoa que é constrangida, a gente consegue sentir um pouco da dor da pessoa e talvez não repetir isso. Então, se você é o tipo de mulher que talvez desmoraliza o seu homem na frente das pessoas, seja as pessoas mais íntimas, seja os seus filhos, seja, sei lá, os irmãos, né? Mesmo que esteja ali no grupo íntimo da família, que moram na mesma casa, se você constrange esse homem na frente das pessoas, você está demonstrando o que é contrário do amor. Primeiramente para esse homem que confia em você, que está vivendo com você, né? Que vive, que compartilha uma vida com você. Você está colocando essa pessoa, né, que te ama, que faz as coisas por você, ainda que o relacionamento de vocês esteja um pouco conturbado, ainda que vocês estejam frios, distantes um do outro, vocês ainda estão ali. Vocês decidiram se amar um dia, vocês decidiram se juntar um dia. Então, você pegar essa pessoa e reclamar dela com ela presente ou não na frente de outras pessoas, né? Você emburrar a cara, você demonstrar ali, deixar claro que você está chateada, você não gostou de alguma coisa que ele fez ali naquele momento, você constrange aquela pessoa. E, gente, aqui eu tô falando de coisas bobas mesmo, sabe? De coisas que são caprichos nossos, que a gente gostaria de que fosse do nosso jeito. E não um erro fatal do homem, sei lá. Se você descobriu ali naquele momento na mesa que, sei lá, o seu homem te traiu. Poxa, eu não vou falar aqui pra você seguir, né, tudo isso que eu tô falando. Mas em coisas bobas mesmo do dia a dia, quando alguma coisa não sai como a gente gostaria, né? Quando o homem faz uma coisa diferente que é do que a gente gostaria que ele tivesse feito, e a gente constrange esse homem na frente de outras pessoas, a gente reclama disso na frente de outras pessoas, a gente machuca essa pessoa, sabe? A pessoa que você decidiu ter uma vida. Você machuca essa pessoa, você magoa essa pessoa e você constrange ela, você envergonha ela na frente das pessoas. E é muito bom que a gente esteja atento a isso, porque às vezes a gente comete esse erro sem perceber. Às vezes a gente é esse tipo de mulher que constrange o homem na frente de outras pessoas, mesmo que a gente não perceba. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se a gente negligenciar isso, né, se a gente não mudar o nosso comportamento de mãe, de mandona, de controladora, o que acontece? Vai chegar um momento em que a gente vai surtar. Vai chegar um momento que a gente vai estar tão sobrecarregada que a gente não vai aguentar e vai surtar. E foi o que eu acabei de falar aqui. Antes de fazer mal para os outros, né, o seu comportamento, as suas birras, as suas reclamações, antes de fazer mal para as pessoas que estão à sua volta, ela faz mal para você primeiro, porque ela começa em você, porque ela começa com as suas emoções, com o seu comportamento. Então você é a primeira pessoa a ser prejudicada com esse tipo de comportamento, com esse tipo de pensamento que você tem. E aí,
eu vejo, né, que a gente, e aqui eu me incluo nessa, eu sempre me incluo nessa, gente, porque eu também estou no caminho, a gente erra muito em querer resolver tudo, em querer controlar tudo, em querer que tudo seja do nosso jeito, e no final, quando a gente se depara com a frustração, quando a gente fica frustrada, o que a gente faz? A gente coloca a culpa no homem, a gente fala que a culpa é dele, a gente fala que é porque ele não fez certo, né? A gente externaliza essa culpa para as pessoas. Mas a verdade é que a culpa não é dele, né? A verdade é que o que acontece, né, no nosso ambiente são só respostas, né, reflexos aos nossos próprios comportamentos. Tudo é influenciado pelos nossos próprios comportamentos. Então, se o seu relacionamento está do jeito que está, se o seu homem ele não te ajuda, se o seu homem ele é acomodado, né, é porque você sempre toma frente de tudo, porque já tem uma pessoa na posição de comandante, né? Uma pessoa que sempre resolve tudo e todas as coisas. E aqui, gente, eu não tô falando que você tem que ser uma mulher parada, que não resolve nada, que não faz nada da sua vida. É claro que não, né? A gente precisa saber os extremos. Mas fazer mais do que você deveria, fazer mais do que você precisaria, isso te causa um desgaste e é totalmente desnecessário. Então, pra gente começar a mudar isso, pra gente começar a mudar esse cenário de uma vez por todas, né, essa frustração, essa coisa de ficar sobrecarregada, de que o meu homem não me ajuda, é a gente entender, primeiro, que as pessoas não obrigam a gente a fazer nada. O seu marido, o seu namorado, ele não te obriga a fazer nada, né? Talvez ele nem te peça. A probabilidade é que ele não te peça para fazer nada, para fazer as coisas que você sente a necessidade de fazer, para tomar a frente das coisas que você sente necessidade de tomar. Basicamente, você faz porque você quer. Você faz porque você sente a necessidade, né, de estar ali controlando aquela situação. Então, quando a gente entra nessa de querer resolver tudo 24 horas por dia, né, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, é porque a gente tem, na maioria das vezes, uma necessidade de controle, uma necessidade de estar controlando tudo o tempo inteiro. Foi o que eu falei, desde a decisão das escolas dos filhos, da faculdade, né, dos filhos, até a cor do sapato que o seu marido, que o seu namorado vai usar. E quando a gente tem esse comportamento, quando a gente tem essa necessidade de controle, é porque, na verdade, a gente tem um medo, né, por trás. A gente tem um medo de se frustrar de novo, de se machucar de novo, né? E isso são traumas mesmo que a gente viveu, experiências que nos machucaram, que a gente passou por isso e hoje a gente tenta sobreviver nisso, a gente tenta controlar tudo para que nada saia dos trilhos e machuque a gente de novo. Mas o contraditório é que para você resgatar o amor nesse relacionamento, se é realmente isso que você quer, você precisa sair dessa posição de comandante, você precisa sair dessa posição de mãe, de controladora, de dominadora desse relacionamento. E ao invés disso, você precisa estar aberta e vulnerável para as coisas que aconteçam. E o que é isso de ser vulnerável, né? De estar aberta, de ser vulnerável? Parece uma coisa muito subjetiva, né? E, gente, ao contrário do que as pessoas pensam, ser vulnerável, estar vulnerável, ser uma mulher vulnerável, não necessariamente é ser uma mulher fraca. Não é ser uma mulher frágil, não é ser uma mulher fraca. Ser vulnerável, na verdade, é ser corajosa. Por quê? A vulnerabilidade tem muito a ver com a coragem. Quando a gente não está nessa situação de controlar tudo e de fazer com que tudo saia do nosso jeito, né, de ter ali um ambiente controlado e a gente passa a ficar mais relaxada, mais aberta, mais vulnerável, a gente tem que ter muita coragem, né, para aceitar o que vier. Então, para lidar com as nossas frustrações, quando não sai como a gente gostaria, lidar com as variáveis que vai ter nesse ambiente, já que não vai ter você ali controlando. Então, na verdade, estar vulnerável, né, ser mais vulnerável, é ser aberta, é uma atitude corajosa mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, não é premeditado, não é controlado. É você ter a consciência, né, ter a coragem de aceitar que as coisas podem e que elas provavelmente vão sair do seu controle, não vão sair tudo do jeito que você gostaria que fosse, e
você tem que aceitar isso, né? E você tem que viver a sua vida, seguir a sua vida. Quando a gente sai dessa posição de comandante, de mãe, né? Quando a gente se torna uma mulher mais desnecessária, nós deixamos esse lugar de resolvedor, de líder, da pessoa que resolve tudo, da pessoa que controla tudo, para outra pessoa ocupar. E acredite em mim, alguém vai ocupar, sabe? Você não precisa estar ali controlando, tomando a frente de tudo. Às vezes a gente precisa se tornar um pouco mais desnecessária, né? Porque a gente fica mais descansada, não é tudo que as pessoas precisam da gente para fazer. Por exemplo, quando você tem um filho e esse filho ele demanda muito de você, da sua atenção, do seu cuidado, né? Da sua ajuda ali para fazer tudo quando ele é pequenininho, um bebê. Então você precisa levar ele no banheiro, você precisa dar banho nele, dar comida, fazer a comida. Depois que ele cresce, ele tem mais autonomia e você fica mais descansada, você fica mais livre para fazer as suas coisas, né? Você dorme mais, você dorme melhor, você se arruma mais. Depois que o filho cresce, você fica mais descansada. Então é a mesma coisa assim. Se você não deixa o seu marido, o seu homem, ele ser um adulto, se você trata ele como criança, né? Se você fica nessa posição de controlar tudo que ele faz, de controlar tudo que tem no seu relacionamento, né? De ser mandona, de ser mãe, de ser reclamona, você tira a autonomia que esse homem tem. É como se você castrasse o homem com quem você está se relacionando, né? Você tira toda a liberdade, a autonomia que ele tem para fazer as coisas do jeito que ele quer. E para resolver as coisas também para vocês, né? Porque quando você se torna mais desnecessária, quando você sai dessa posição de comandante, outra pessoa vai ocupar essa posição, sabe? Você vai naturalmente se sentir mais descansada, mais leve. Por que a gente sempre se sente sobrecarregada quando a gente se depara com essa situação? Por que a gente se sente sobrecarregada? Porque essa natureza, né, essa atitude de liderar, de resolver as coisas, de tomar a frente, ela é uma atitude, geralmente, né, e naturalmente, do homem, né, do masculino. E, de novo, aqui eu não quero dizer que você tem que deixar tudo nas costas do seu marido, do seu namorado, e ele que se vire, que resolva tudo. Não, porque a gente também não quer que a outra pessoa ela se sinta sozinha, sobrecarregada, né, com um peso enorme nas costas. Tem muitas coisas que a gente pode resolver, mas talvez a gente pode equilibrar isso até, né, dividir aí essas demandas para que não pese para nenhum dos dois lados. Mas, no geral, nós mulheres nos sentimos sobrecarregadas porque, geralmente, essa função de líder, de comandante, é uma função que, geralmente, é delegada para o homem. E uma prova de você estar aqui procurando, né, dizendo, né, querendo dizer que o seu homem não te ajuda, que está cansado de resolver tudo e o seu homem não te ajuda, é porque nós temos mesmo essa imagem de que o homem, geralmente, ele que resolve as coisas, né, ele que toma a frente, ele que supera os desafios. E você tem a percepção de que você está ocupando um lugar que não é seu, ou que o seu homem está acomodado. O seu homem está ali no comodismo dele. Então, se você sair dessa posição de comandante, de líder, de dominadora e deixar com que o seu homem vá, o seu homem seja livre, o seu homem também resolva as coisas, ele vai até aumentar a sua admiração, o seu tesão por esse cara. Porque quando a gente tem um homem do lado, um marido, um namorado do lado que sabe resolver as coisas, que é um líder de fato, a gente se sente mais segura, a gente se sente mais protegida e a gente sente aquela admiração, né? A gente tem aquele fogo. É isso, é um fogo no rabo. E não estou dizendo aqui, gente, para você deixar o barco correr frouxo, para você deixar tudo nas costas dele, porque, homem tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo, então eu vou ficar em casa dormindo o dia inteiro, deitada na cama, enquanto meu homem ele trabalha, enquanto meu homem ele faz as coisas, enquanto ele trabalha, ainda tem que fazer as coisas em casa, né? Eu não estou dizendo aqui para você fazer isso, para você ser esse tipo de mulher. É claro que não. Eu estou dizendo que você precisa ter um olhar mais atento do que realmente é necessário você intervir, do que realmente é necessário a sua presença, a sua ajuda, o seu controle. Porque nem tudo é necessário com que a gente esteja ali, né? Controlando, fazendo, enfim. Nós não somos tão necessárias assim. Nós não somos
tão insubstituíveis assim. Esse negócio de o homem ser líder e você conseguir estar menos sobrecarregada, mais descansada, não é para você deixar tudo nas costas dele, não é para você virar um peso, porque quando a gente tem esse comportamento, nós viramos um peso, né? Nós viramos a pessoa que tá ali, aquela pessoa que come, bebe, não lava uma louça, não trabalha, vive o dia inteiro dormindo, a gente vira um peso para esse homem, né? Se você está se sentindo sobrecarregada, você pode dar um passo para trás para que esse homem ele dê um passo para frente. Talvez vocês fiquem ali igualados, né, no mesmo lugar. Tanto ele pode resolver as coisas quanto você pode resolver as coisas. Não é sempre obrigação de uma pessoa, é isso que eu quero dizer, tá? E não que você deve ficar, né, em casa, deitado o dia inteiro, só deixando o seu marido resolver tudo, né? Ter que trabalhar, ter que voltar do trabalho, ainda ter que fazer as coisas em casa, ter que fazer comida, ter que lavar roupa, enquanto a princesa, a donzela, ela fica lá no castelo dela, né, intocável, sem fazer nada. Não, isso é comportamento de criança, isso é comportamento de uma pessoa egoísta e imatura. Então a gente precisa ter o olhar atento para esses extremos, a gente não cair no extremo. Então, gente, é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje do Bia Responde. Espero muito que possa ajudar vocês, que possa levar um pouco de transformação para o seu relacionamento, que você tenha entendido esse tema. Eu te convido a deixar aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, porque no próximo vídeo eu posso vir aqui e responder a sua pergunta, né, diretamente. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo.